Esse termo fan, vocês já viram em rochas, né? Onde que nós já vimos fan, quer dizer visível. Então, fanerozoico é o intervalo de tempo da vida visível. Onde que nós já usamos esse termo fan, em termos de petrologia, petrografia? As rochas faneríticas, lembra? O que é fanerítico? São as rochas que você vê os cristais, você vê os tamanhos dos minerais. E como é que chama aquela rocha que você não vê os minerais? A gente chama de afanítica. Então, às vezes, conhecendo algumas terminologias, né, você consegue entender o termo. E o criptozoico, o cripto quer dizer escondido, né? Então, o criptozoico é a grande intervalo de tempo em que a vida não é assim tão visível em termos de registro paleontológico. São seres microscópicos que a gente só observa no microscópio. Então, você pode dividir o tempo geológico no fanerozoico, de 542 até o presente, e em criptozoico. O criptozoico nada mais é do que o pré-cambriano. E no pré-cambriano, aqui nós temos uma amostra, que foi tirada uma imagem do microscópio, é feita uma lâmina da rocha, faz uma lâmina bem fininha, de 1/3 de 1 milímetro, e observa no microscópio. E nós vamos ver aqui dois tipos de seres, né? Tem essas fitas maiores, que são algas mesmo, eucariontes, e esses fiozinhos, que parecem uns fios de cabelo. Esses filamentos é que são as cianobactérias. Cianobactérias são seres microbianos, que não são nem algas e nem bactérias, né? Mas eles são cianobactérias, né? E isso é interessante, aqui tem uma visão de cianobactérias modernas, elas são esses filamentos, e aqui a gente vê elas intimamente associadas à formação de cristais de carbonato, ou de calcita. Então, a cianobactéria é um ser que realiza fotossíntese. No processo de realizar a fotossíntese, qual é o principal composto que o organismo usa? Ele tem na verdade, ele usa o gás carbônico. Ele absorve gás carbônico e produz oxigênio. Nesse processo, ao tirar o gás carbônico dessa reação, dessa solução, ele induz a precipitação de carbonato de cálcio dentro de uma reação de equilíbrio químico. Então, as cianobactérias elas estão intimamente associadas à formação de carbonato de cálcio. E as cianobactérias, como elas são filamentosas, elas formam esteiras, formam situações que parecem um tecido, uma ramificação dessas cianobactérias. Só complementando aqui, a cianobactéria ela vai formar uma estrutura que a gente chama de estromatólito. O estromatólito é uma estrutura fóssil ou moderna, como é esse caso, intimamente associada ao desenvolvimento de esteiras microbianas ou esteiras de cianobactérias. E aqui é uma situação, é a Baía dos Tubarões, o Shark Bay na Austrália, e são as raras situações que a gente tem concentração de estromatólitos modernos. E aí por que lá tem essa concentração e é uma estrutura que hoje é relativamente rara, né? Nós já vamos chegar lá. Ela forma estruturas colunares com essas esteiras vão sucessivamente crescendo uma em cima da outra, e aqui olhando no microscópio nós vamos ver os filamentos dessas cianobactérias. E elas formam essa esteira aprisiona também grãos de sedimentos. Você vê num ambiente desse tipo, forma muita lama e areia de fragmentos de carbonato de cálcio. Essa lama e os fragmentos vão se aprisionando nessa trama e as algas, não é alga, uma cianobactéria, ela solta uma substância que parece uma gelatina, que a gente chama de mucilagem. Então essa mucilagem forma uma composição como se fosse uma gosma que ajuda ainda mais a aprisionar. Então essa estrutura viva, biológica, acaba depois virando uma estrutura rígida de carbonato de cálcio, que acaba sendo uma rocha. E essa estrutura que a gente dá esse nome de estromatólito. E esses estromatólitos, em essa atividade orgânica, atividade biológica, alguns deles são produtores de petróleo. E tudo indica que a estrutura do pré-sal são essas atividades, essas esteiras microbianas, ou que a gente chama também de microbialito. Então, hoje, o pessoal da área de petróleo tem estudado muito esses materiais em função de ter essa importância econômica para a formação de petróleo. E o registro de carbonato pré-cambriano, a gente vai achar muito dessas estruturas estromatolíticas. Isso é uma sucessão lá na Namíbia,
E como elas são bem laminadas, elas formam umas estruturas bonitas, colunares, pseudocolunares, e são muito abundantes. Um registro no pré-cambriano, a maior parte dos fósseis são essas estruturas. E aqui é interessante, vocês certamente já pisaram nesse material. E a gente dá como exemplo de como a gente não divulga, a gente não fala do que a gente sabe de geociência. Isso aqui é o piso do Shopping Center Iguatemi, e eu não sei por que motivo, se tinha uma pedreira específica que fornecia rocha ornamental para esse shopping. A maior parte dos shoppings do Brasil tem um piso com essa rocha. Aqui, essa rocha não é bem um calcário ainda. Ela sofreu um certo metamorfismo. Como é que chama a rocha calcária quando ela sofre um metamorfismo? Ela se transforma num... Qual que é a rocha metamórfica, produto do metamorfismo do calcário? O mármore, né? Então é um metacalcário, quase um mármore. Vocês estão vendo aqui, ó, ela já sofreu uma leve recristalização ao ponto que aquela estruturação em coluna, bem laminada, bonita, de estromatório, ela se perdeu um pouco aqui. Mas dá para perceber ainda que manteve um pouco a coluna. E se fizer um corte perpendicular à coluna, ela vai aparecer essas coisas manchadas, parece uma pele de onça, né? Então, quando vocês forem a próxima vez num shopping, comecem a olhar os pisos que vocês vão ver essa estruturação. E aqui é interessante que essa aqui vem de uma unidade lá do quadrilátero ferrífero, que a gente dá o nome de Supergrupo Minas, e tem uma idade estimada desse material de 2,2 bilhões de anos. Então esses são os fósseis mais antigos que a gente conhece da América do Sul. Então não custava nada pôr alguns painéis, fica aí a dica para vocês como futuros educadores, na nossa disciplina depois de recurso didático, fazer alguma divulgação da importância desse material. É curioso para vocês verem como às vezes o que acha que pode ser uma coisa interessante, as pessoas interpretam que pode ser um problema. O shopping de Campo Grande tinha esses estromatórios e aí eu fiz uma entrevista num jornal local dizendo da importância disso. Aí o gerente me chamou. Aí eu fui lá, achei que de repente ele sensibilizou, vai pôr um painel, alguma explicação. Ele estava preocupado se aquilo lá podia gerar algum problema para ele, se ele tinha que tirar as placas e tudo. Eu falei, não, isso aí é normal, não tem problema. É um fóssil. Aí tem uma complicação que os fósseis não podem ser comercializados, é proibida a comercialização. Só que aí, no caso, a pessoa não comprou o fóssil, ela comprou o mármore, a rocha ornamental. Parece uma contradição, mas é por aí. Quer dizer, a rocha ornamental ela pode ser comercializada, o fóssil em si, não, né? Então, daí tem uma outra contradição, até vocês vão ver no museu que tem aquela placa enorme dos estereosternos, né, os mesossauros. É uma mina que extrai calcário, moe para corretivo de solo. Então, pegar aquela rocha com fóssil, dinamitar, britar e moer, pode, mesmo com fóssil. Agora, você tirar o fóssil e vender, não pode. O minerador não entende isso, mas é a realidade, né? É curioso. Então, assim, o ideal é que essas pedreiras que têm fósseis tenham um certo acompanhamento, treinar os funcionários, que a hora que eles acharem um lajedo bonito, né, ele separar, marcar de onde foi, separar, avisar o órgão responsável, né, para fazer o resgate daquele material. Tem uma lei da questão de paleontologia, está lá na lei muito clara, que é proibido o comércio de fósseis. Pode, mas com autorização do órgão, que é o DNPM, que é o Departamento Nacional da Produção Mineral, ele autoriza, o ideal é que o fóssil saia para ser estudado e volte. Mas o que acontece é que tem muito contrabando, isso que não pode e tem que ser evitado, né? A semana passada, do Museu Nacional, Kellner, um grande nome na área de paleontologia, ele e um pesquisador estrangeiro foram presos, aí saíram sob fiança, porque ali no caso eles não tinham, eles tinham feito uma comunicação ao órgão que iam fazer a coleta, mas eles não estavam com a documentação que principalmente esse pesquisador estrangeiro também ia participar da coleta. Então a questão assim, é delicada. Eles estavam lá em Juazeiro, na Chapada do Araripe, que é uma região que sai muito fóssil, a Polícia Federal está em cima. Então teve uma falha na documentação e eles bem colocaram. Tudo bem, o Kellner era um grande paleontólogo, um grande nome, mas ninguém está abaixo da lei. Todo mundo tem que respeitar a lei. E foi essa que foi a questão, foi uma falha nesse sentido, né? Bom, aí voltando. Aqui é bem didático para a gente mostrar os dois tipos de sedimentos, né? Isso aqui é uma região desértica, né, no Vale da Morte, nos Estados Unidos. O que chama a atenção aqui é a ausência de vegetação. Isso é uma região, vamos dizer, de um certo clima semiárido. O que é um clima semiárido? Como é que vocês entendem? Um clima semiárido é uma região que nunca chove?
Ela chove pouco em volume ou não? Por exemplo, qual o exemplo que nós temos numa região semiárida aqui no Brasil? A Caatinga, né? O interior. Já viram as notícias de vez em quando, é a maior seca, nós estamos agora enfrentando essa grande seca, gado morrendo e tudo mais. Daqui a pouco vem o que? A notícia de grandes cheias. Então, na verdade, não é que não chove, e não é que não chove pouco. Chove muito concentrado em pequenas épocas, pequenas épocas bem localizadas. E uma chuva é chuva torrencial. Então, uma chuva torrencial caindo numa região dessa, desprovida de vegetação, como é que vai ser o processo erosivo aí? Vai ser baixo ou alto? Violento, né? Então, o que acontece? Você tem um processo erosivo intenso pela ausência da vegetação, então, grande quantidade de carreamento de material, e a hora que ele chega numa área mais aberta, aqui ele está confinado, ele desce nesse canal, quando ele chega nessa área desconfinada, isso aí abre, ele perde energia de forma muito rápida e deposita de forma muito rápida, formando como se fosse uma saia, né, desse sedimento. Essa saia, a gente dá um nome que o próprio nome está aqui embaixo. É um leque, como se fosse um leque, é um leque aluvial. Então, os leques aluviais são típicos depósitos de deposição de região semiárida. E aqui, essa linha aqui é artificial, é uma ação antrópica, é uma estrada. Então, aqui tem a deposição do material que foi transportado mecanicamente, só que nessa água que passa pelo sedimento vai ter também muito material em solução, principalmente íons e cátions. Aqui na parte mais distante, né, da área fonte, que a gente fala a parte mais distal, forma às vezes alguns lagos, num ambiente semiárido de intensa evaporação. Esse material branco aqui são sais, geralmente halita, né, que é o NaCl, né, o cloreto de sódio. Então aqui nós temos um depósito clástico, que é produto da deposição de um material de transporte mecânico. E o termo clástico, né, um termo novo para vocês, mas o clástico lembra o quê quando a gente fala clasto? Lembra quebrado, fragmentado, né? Então foi um material que foi quebrado, foi fragmentado e depositado. E aqui o depósito de sal na porção mais distal. Aqui então é o transporte mecânico, clástico, né, do fragmento, e aqui um transporte químico por solução. Então nessa mesma situação, nesse mesmo ambiente de sedimentação, nós temos dois tipos principais de depósito sedimentar. Aquele que é de origem de transporte mecânico, que é o depósito clástico, e outro que é o transporte químico. Esse material, isso aqui é uma bacia sedimentar, aqui é a área fonte. Esse material que a área fonte tem um transporte da área fonte até a bacia sedimentar, a gente dá um nome que vocês vão ter que memorizar, se acostumar, e ele não é muito didático. Mas depois vocês vão se acostumando com leitura e vão vendo. Esse material que vem da área fonte mecanicamente e deposita aqui, a gente dá o nome de material terrígeno, sedimento terrígeno. Porque terrígeno lembra o quê? Lembra terra, né? Se quiser fazer uma associação, né, lembrar terra, solo, né, quer dizer, isso aí já foi um solo, já foi uma rocha alterada que teve erosão e transportou para a bacia. Então a gente fala uma região, uma bacia sedimentar com grande aporte é vinda de material, grande aporte terrígeno, é uma bacia que recebe muito material de transporte mecânico da área fonte para a bacia. Então aquele mar que eu mostrei para você das Bahamas, né, aquele mar com água bem límpida, clarinha, tem baixo, nulo ou alto aporte terrígeno? Praticamente nulo. E tem que ser nulo porque se você o argila, o sedimento mais fino, ele tende a turvar a água e o turvamento da água impede a passagem de luz. Isso evita a formação daqueles corais, toda aquela atividade biológica. Que inclusive é uma preocupação no Mar das Bahamas, com as poluições, desmatamento, aumento de erosão eólica, ação de vento, vai poeira para o Mar das Bahamas e que turva as águas. E até certo ponto isso pode começar a matar os corais. A foz do rio Amazonas, né, você vê aquela água turva, né, que vai caindo no oceano, então o rio Amazonas leva uma grande quantidade de material terrígeno e a foz do Amazonas nunca vai ter sedimentos carbonáticos e corais porque a água fica turva, não tem atividade biológica ali desenvolvida. Aí os depósitos de sal são chamados evaporitos, né? É uma rocha formada, qual o processo? Por evaporação, né?
Tem o transporte químico, iônico, da fonte até a bacia, né? E aí nós temos vários tipos aí, já falamos algum. A halita, que é o NaCl. Nesse caso aqui é um depósito, isso aqui, gente, com essa alternância rítmica aqui, ó. Você tem uma lâmina de halita, que é NaCl, e uma lâmina de anidrita, que é o sulfato de cálcio. Isso aqui você pode chamar de um ritmito, porque ele tem uma alternância rítmica. Sempre o ritmito a gente tem que dizer do que com o que, né? É uma alternância, umas lâminas de halita com anidrita. Eles formam, às vezes, depósitos lacustres em ambientes semiáridos, formação de acúmulo de gesso, de gipso, que pode até se tornar depósitos econômicos, né? Porque o gesso tem uma função econômica para a construção civil, né? Aqui no caso, a fotografia não ajuda, né? Mas são depósitos de gipsita, né? De gipso, alternado com depósito de sedimento fino, que é o siltito. Esse siltito é um sedimento terrígeno, porque esse sedimento fino, né, que é o silt, ele vem de fora da bacia e transportado mecanicamente. Mas no caso aqui, o siltito, sim, ele vem na forma de o silt, que tem uma gradação na granulometria. A argila é o mais fino, o silt intermediário e a areia é mais grossa. Ele vem de forma inconsolidada na bacia, decanta e depois com a compactação é que ele vira rocha. O silexito, né, o material é uma sílica amorfa. Ela pode ter uma origem vulcânica, mas ela pode também ter uma origem sedimentar. E esse material pode ser um dos materiais geológicos mais antigos que a humanidade já utilizou. Pelo fato dele ter esse aspecto meio vítreo, ele lasca com essas pontas. Isso aqui, no caso, é material arqueológico, né? Desde a época muito antiga, o ser humano utilizava isso como pedra lascada para fazer ponta de flecha, anzol, faca e vários utensílios. E aqui, ó, dá para ver esse aspecto nas rochas, esse aspecto mais vitrificado, é um material muito abundante no material sedimentar. E uma forma de originar isso são águas quentes que vêm das profundezas. A água quente dissolve a sílica, e no caso aqui o exemplo dos geyseritos, né, onde você tem a ação da água que injeta, joga para a superfície. A hora que a água esfria, a sílica dissolvida precipita e forma essas estruturas cônicas. E aqui é curioso que teve um professor aqui da escola, que é o Jorge Cazu, ele pesquisando uma região ali perto do rio Tietê, na região de Anhembi, e eles mapearam 4.500 cones desse tipo. Então a interpretação é que ali tinha uma atividade dessa de água quente, jorrando água ou não, que é a grande dúvida, mas é um campo gigante, com 4.500 cones ou até mais, injetando água quente, formando essas estruturas. E é interessante que as pessoas lá na região olham isso aqui e pensam que é o cupinzeiro, né? Aí vai bater com um martelo, uma coisa, é super duro, que é uma rocha, é tudo formado por sílex, né? Silexito. Em tempos recentes também, alguns organismos têm a condição de, no crescimento, de formar o esqueleto, ele tira a sílica da água e forma seu esqueleto, exoesqueleto de sílica, formando o material, são os radiolares, o zooplâncton. Então, nos oceanos profundos, né, ou seja, mais longe da costa, você tem nas águas superficiais grande proliferação desses organismos. Aí esses organismos, ao morrer, esse esqueleto afunda, vai formar sedimento. Os depósitos sedimentares têm bastante, né? Então, os processos formadores de sedimento, nós temos sedimentos de origem clástica. Como é que a gente chama esses sedimentos de origem clástica? Eu falei o nome para vocês. Que o material vem do continente e depois são os terrígenos, sedimentos terrígenos. Então, o sinônimo de clástico, né? Os sedimentos de origem biogênica, relacionado à atividade biológica. Então, o material na área continental tem a dissolução, tem um transporte químico e a precipitação dele, mas associada à atividade biológica. Aí o exemplo disso são os calcários e dolomitos. E nós temos também aqueles sedimentos que é acúmulo de matéria orgânica. Um exemplo dele é o carvão mineral nada mais é do que acúmulo de matéria orgânica depois em alta concentração. E nós temos também a turfa, né? Alguém já ouviu falar de turfa? Quem que é do interior aqui? Quem que é de interior de São Paulo? Você é de Iguape, Iguape não vale. Porque para falar turfa com gosto tem que ser de Piracicaba, de Tatuí. De onde que você é? Aí Itapetininga tá bom, fala turfa com gosto. Tem que falar turfa, né? Falar turfa. Agora quem é, se você pega um carioca aqui, ele não consegue falar turfa. É turfa.
até a turfa mesmo, né? Então a turfa é uma argila orgânica, é um processo inicial antes disso aí vir a se transformar realmente num carvão. E os sedimentos de origem química, puramente, que é dissolução, transporte químico e precipitação química. É o exemplo dos evaporitos, o sal, com evaporação precipita, e o silexito, que é aquela sílica, por resfriamento da água, ela se precipita. Aí agora tem um terceiro tipo de material, um terceiro tipo de processo que gera sedimentos e, de uma certa forma, é um processo relativamente frequente e que gera grande acumulação de sedimento e às vezes de uma forma, vamos dizer assim, catastrófica, de uma forma muito rápida, em termos de tempo geológico. Só para dar um exemplo agora, em termos de cotidiano, já viram aquelas notícias de um fenômeno geológico que ocorreu na Europa e que ele teve que fechar todos os aeroportos? Qual que foi? Mas lá na Finlândia, atividade vulcânica. Mas o vulcão em si, o que gerou de problema? Oi? Não é a fumaça só, porque isso que é interessante, isso faltou de divulgar também na imprensa. Não era assim de a fumaça e os aviões não poderem... Mas que partícula que era? A cinza vulcânica. E a cinza vulcânica é uma grande concentração de sílica, bem fina, quase que amorfa, e o problema é que essa quantidade de cinza, é uma poeira praticamente, ela ao entrar na turbina do avião, a turbina é muito quente, era uma quantidade. Aí vocês vão ver a quantidade de material. Então, um outro processo, né, um quarto tipo de sedimento relacionado à atividade vulcânica, são as cinzas vulcânicas. Gente, isso aí é o vulcão de Santa Helena, foi em maio de 1980. Eu era estudante de geologia, a gente não tinha internet, não tinha esses recursos, mas tinha o professor Thomas aqui, que era a região dele. Só para ter uma ideia de quanto de material que é jogado na atmosfera, numa atividade, foram 9 horas de lançamento de cinza que atingiram de 20 a 25 quilômetros de altitude. E de uma forma assim, ó, explosiva mesmo, né? E o movimento da pluma, né, todo esse acúmulo de cinza, em função do vento, chegava a 95 km por hora. Então foi muito rápido a distribuição dessa cinza vulcânica por uma área muito grande, né? Aí o volume total, após a compactação com a chuva, chegou a 1 km cúbico. Você tem uma ideia, se pegar um campo de futebol, daria uma espessura de 240 quilômetros de material que foi expelido. Isso para ter uma ideia do porte, o tamanho da formação, né, dessas cinzas vulcânicas. Essa cinza vulcânica te dá um nome geológico que é o tufo. Aí não vamos confundir então a turfa com tufo. E tem outro termo aí que depois a gente vai trabalhar, mas aí tem que fazer essa diferença. E esses sedimentos, eles são clásticos, porque eles vão jogados para a atmosfera de forma mecânica e depois deposita de forma mecânica. Como eles estão associados à atividade vulcânica, a gente relaciona ele com essa palavra piro, que vem de fogo. Isso é para relacionar com a atividade vulcânica. Então, o quarto tipo de sedimento que a gente tem são os sedimentos piroclásticos, que são aqueles que saem direto do vulcão e deposita. Às vezes, o magma também ele é expelido e ele solidifica na atmosfera, como se alguém já fez polenta ou não fica pulando, queima tudo, né? É a mesma coisa o vulcão. Então esse material que esfria e cai na atmosfera, a gente dá o nome também de bomba vulcânica. Bom, aí que nós vamos um outro termo aqui importante, autóctone e alóctone, né? Bom, autóctone quer dizer, é aquele material que depositou e não teve transporte nenhum. A hora que ele se formou, ele ficou ali naquele ambiente deposicional. O alóctone é aquele que teve movimento, que teve transporte, né? Quem que poderia dar um mais fácil? Um exemplo de sedimento alóctone, que teve movimento e teve na deposição. Bloco, areia, todo sedimento areia é alóctone porque ele tem movimento.